Estamos começando mais um podcast Fibro em Foco. Comigo, deputado Maurício Peixe, autor da Lei 18.928 de 2024, que torna a pessoa com fibromialgia com os mesmos direitos da pessoa com PCD. Esse podcast tem o intuito de informar você que tem fibromialgia, parentes, amigos, aqueles que acompanham você, sobre tudo o que acontece relacionado à fibromialgia. E hoje, com muita alegria, estou recebendo aqui, já posso dizer que é minha querida amiga, a Daia Silva. Ela é formada em Gestão Comercial pela PUC do Paraná e possui MBA em Marketing pela FGV. Com mais de 20 anos de experiência em marketing, está à frente da Casa de Marketing, sua empresa de consultoria. Além da carreira, ela também convive com fibromialgia e transformou sua vivência em ação social. É fundadora e está atualmente presidente da Associação Fibromialgicas do Brasil, liderando campanhas de advocacy e conscientização, apoio e organização do ecossistema da fibromialgia na plataforma Fibro Social, que já possui mais de 4 mil usuários desde o lançamento do aplicativo em janeiro de 2026. Daia, muito prazer estar contigo hoje, conversando. Você é uma pessoa que anima a gente, que tem uma conversa fácil e um conhecimento grande. Por isso é bom conversar sempre contigo. Nós vamos conversar hoje, principalmente a tua área de atuação, tanto comercial, como também de marketing, mas voltados à fibromialgia, desde que você começou o teu trabalho voltado às pessoas também que ajudam aquilo que você tem, que é fibromialgia. Vamos contar um pouquinho dessa história? Vamos sim, obrigada, deputado, pelo convite, é um prazer, estar sempre com pessoas que se interessam pelo tema, especialmente quando não tem a doença. Ainda é um choque para mim, depois desses anos todos, encontrar pessoas motivadas. Então, obrigada pelo trabalho, obrigada pelo convite. Vamos lá, minha fibromialgia provavelmente seja infantil, mas eu vim do SUS, de uma vida de SUS, e eu fui diagnosticada somente aos 24 anos. Até então, eu tinha aquele clássico da fibromialgica, Maria das Dores, hipocondríaca, tá querendo chamar a atenção, não deve doer tanto assim, coisas do tipo. E depois de descobrir a doença, no ano que eu descobri a doença, foi 2008, eu precisei de um tempo para processar. Então meu tempo, não sei como que as meninas estão mais atualmente com tanta informação, mas eu precisei de um ano para aceitar a doença. Eu lia, ficava, não tenho isso, não é possível. Mas acho que nesse período que eu comecei a estudar a doença, eu fui entendendo a doença em mim. E eventualmente vi uma coisa assim, eu li isso, não é que assim mesmo, não tinha reparado. E aí ficava processando, sabe? Então foi um período de luto. Eu acho que todas as fibromialgicas a gente entende hoje que numa jornada da doença passa por esse período. E foi assim, eu traduzia conteúdo, compartilhava, eram basicamente estudos científicos fora do Brasil ou publicados por alguns cientistas brasileiros que estavam já, flertando com o mercado fora e estudando a fibromialgia, trazendo pesquisas para cá. E assim seguimos até a pandemia. Então, até a pandemia a gente teve blog, Orkut, comunidade, depois criaram a fanpage. Então, basicamente, parte da minha carreira de marketing enquanto assistente analista foi construída experimentando e testando as coisas como fibromialgica, mas como a gente era muito julgada e a doença ainda é muito estigmatizada, eu falava numa outra pessoa que não era a Daia, era a fibromialgica. Então, eu conseguia me expressar, porque na minha vida real, digamos, no mundo real, eu escondia quem eu era. Então, quem estava com fibromialgia falando comigo sabia quem eu era, em todo o país já, mas de uma forma, muito mais individual e muito mais vagarosa. Na pandemia, em 3 meses de pandemia, isso já é mais conhecido hoje, no Brasil e não vou dizer graças a Deus, mas a saúde mental, graças a Deus, tem sido mais valorizada ao longo desses anos. Na pandemia, com 3 meses de pandemia, a gente tinha 3 suicídios dentro dos grupos de fibromialgia próximos, com interação entre as meninas, e a gente entendeu que tinha que fazer alguma coisa a mais. Então, eu comecei a fazer, a gente fez por 1 ano,
inteiro, 2019 foi o Covid, 2020 inteiro, a gente fez encontros semanais para educar sobre a doença às meninas. E aí, depois de um ano, era uma sequência de ainda ligações sobre Daia, tem alguém aqui com ideação suicida, ou tem alguém aqui dizendo no grupo de WhatsApp que vai tirar a própria vida e vai ser hoje. Fala com ela. E nesse momento eu entendi que eu estava indo muito além do que era minha competência como profissional e que eu tinha meu próprio fardo, minha própria luta com a doença. Durante aquele período eu estava isolada, divorciada, morando sozinha em Curitiba nessa época. E aí a gente decidiu pedir ajuda. Então a gente basicamente criou, como eu tinha feito todos os outros anos, criou uma página numa rede social nova, que não era tão nova, mas uma página onde as fibromialgicas não tinham presença, que foi no LinkedIn. E a gente abriu uma vaga para psicólogos e em uma semana tinha quase 100 currículos, uma série de entrevistas para fazer, e eu tive a audácia de escolher algumas das melhores pessoas que estavam ali, algumas delas estão com a gente até hoje. Quando você diz estão com a gente até hoje, onde? Você tem uma associação? Como é que você desenvolve isso? A tua questão até social, né? Sim. Nesse momento, na pandemia, como especialista em marketing que sou, eu não pude fazer uma outra coisa, a não ser eu já era empreendedora por causa da fibromialgia. Depois de perder o emprego pós-acidente, eu precisei me afastar pelo INSS, eu entendi, por lógica, que meu chefe não manteria meu emprego, que eu perder o emprego, eu precisava de um novo caminho. E eu não estava mais apta para trabalhar fora nesse momento, na minha visão, e estava sobrevivendo, sabe? Mas fazendo o meu melhor. Então, com 6 meses desse projeto andando durante a pandemia, eu não pude deixar de analisar como marketing. E na minha cabeça eu pensei o seguinte, falei, se alguém nesse mundo tentar fazer disso um mercado lucrativo, ganhar dinheiro com essas pacientes nessa situação que a gente vive hoje, é alguém de valores muito diferentes dos meus, de uma índole muito diferente. Então, eu não tenho outro caminho, eu não posso encerrar o projeto, né? Então, eu vou ter que aumentar e pedir ajuda. Então, eu não posso tentar tirar lucro disso, né? Eu venho do mercado corporativo, então... por eliminação, assim como empreender, minha única opção era ser uma associação sem fim lucrativo. E assim eu fiz. Então, analisei, construí e, né, assim como toda a trajetória das fibromialgicas, eu usei do que eu conseguia contribuir. Eu sei marketing, né? Tem enfermeiras, advogadas, né, fibromialgicas maravilhosas espalhadas pelo país aí liderando. Mas eu precisava de formalizar, então eu entendi que tinha que ser uma associação. E como a gente sempre foi nacional, com atendimento e conexão até em Portugal, já mesmo antes de formalizar, com, né, conversas, enfim, talvez pelo português e pela internet. Então, a gente se formalizou, a Associação Fibromialgicas do Brasil, e somos uma associação no segundo mandato agora, comigo ainda estando presidente. E que maravilha. Dentro disso, Daia, você teve conhecimento com muitas pessoas com fibromialgia, né? Aliás, a associação é feita com fibromialgicas, né? E qual é o caminho dela? O que vocês trabalham com essa associação? Onde querem atingir? Quem participa? Qual o trabalho que vocês oferecem ou o serviço que vocês oferecem? Então, o nosso projeto queridinho, né, o Mãe, hoje a gente pode chamar, ainda é um projeto, não é um programa. Um programa, para quem não sabe, é aquilo que você tem de forma contínua na associação. Então, o ADOT, ele é contínuo desde a pandemia, né, com momentos de aceleração e outros menos. Mas a gente oferece, então, a psicologia gratuita, que é feita no projeto que a gente chama ADOT uma fibromialgia, foi o nome que eu dei para abrir a vaga no LinkedIn. Quer fazer conexão, networking, conhecer, né, atualizar, tal. Vem aprender sobre fibromialgia e, enfim... E aí trouxe essas pessoas para ajudar no tratamento, é o que a gente oferece. A gente também tem os grupos de apoio. Hoje a gente passou um ano educando elas, falando sobre fibromialgia. Uma amiga que hoje é minha vice-presidente, ela falou o seguinte, ela falou, Daia, eu acho que as pessoas também querem falar. Agora que elas aprenderam um pouco sobre fibromialgia, vamos fazer um outro grupo? E a gente criou o Fala Fibromialgia. Então, a gente oferece psicoterapia em grupo para pessoas com fibromialgia. Hoje, a gente fez por muito tempo como pacientes,
né? A gente chama de fala fibromialgica ainda, mas ele é um grupo de apoio, porque ele é feito pelos nossos psicólogos, alguns deles. E a gente tem hoje 3 formatos de fala fibromialgica. Um só para beneficiárias associadas, né, ou fibromiálgicas. Antes era aberto para todo mundo no WhatsApp, então a gente estava sempre divulgando. Depois a gente fechou na plataforma por questão de segurança, risco cibernético e até invasão que a gente teve em uma ocasião. A gente traz, então, fala para esse ambiente online. Da mesma forma, a gente faz um fala fibromialgica para as lideranças, então a gente entende que as lideranças têm desafios psicológicos diferentes do que uma pessoa, mãe, enfim, não mãe, solteira, enfim, uma vida civil, digamos. Então, apesar de ser civil também, como líder, a gente entende que é um grupo de apoio e um espaço diferente. A maior parte das lideranças tem dificuldade de encontrar atendimento, a maior parte são atendidas pelo SUS. A fila é de anos, não tem recorrência ao espaço no CAPS. Então, a gente faz esse grupo de apoio para as lideranças. E a gente criou um terceiro, porque a gente, assim como a liderança, precisa cuidar de quem cuida. Então, a gente tem um grupo de apoio que chama Reunião de Sentimentos, que é uma reunião para os nossos voluntários, porque eles estão lidando com dor crônica o tempo todo. Então, como a gente tem alto índice de pessoas com transtorno de estresse pós-traumático por viver em dor constante, em sofrimento constante, assim como na guerra a gente pode desenvolver isso entre os transtornos, né, não só ansiedade e depressão. Então, a gente tem esse espaço para que o psicólogo fale e consiga, enfim, se não for psicólogo também, mas especialmente os psicólogos, consiga lidar com isso. Todos esses trabalhos são presencial, vocês também têm atendimento online, conversas? São todos online. A gente são todos online, sede, então. Não tem sede? Ainda não. Ainda não. E, então, eu tenho a DOT, fala fibromialgica, e aí, como eu sou de marketing e tenho essa visão sistêmica que eu não consigo segurar, eu precisava fazer alguma coisa para potencializar, né, não escalar como a gente no mercado, mas potencializar esse alcance. Então, por isso a gente se inscreveu numa aceleração, como fazem aceleração de startups, sabe? Dão mentorias e tem um monte de gente, de vários segmentos ou setores. Então, a gente se inscreveu, fomos pré-selecionados, fomos acelerados, fomos finalistas e ganhamos um prêmio em dinheiro para tirar a ideia do papel e começar a construir uma plataforma e aplicativo, que é o que a gente tem feito desde... É isso que eu ia perguntar, né? O grande sucesso que está tendo, que você tem, que trabalha muito, é a questão da plataforma, né? O que é essa plataforma? Qual é o intuito dela? O que ela atende? É uma tentativa de fazer uma sede online. Então, a plataforma é a nossa sede atualmente. Certo. A gente entende que o trabalho digital e online ele tem uma limitação, por isso a liderança é estratégica na nossa associação e a gente foca muito na liderança, né? A gente tem o Fala, tem o Adote e vamos ampliar mais projetos, mas a gente acabou de terminar, antes do maio, na verdade, ou no comecinho de maio, uma capacitação para lideranças. Então, ensinando sobre se você é um grupo de apoio, movimento coletivo, o que você pode ser, uma associação, uma fundação, uma cooperativa, um movimento, como legalmente isso se modifica. Eu quero trabalhar com atendimento, quero oferecer fisioterapia, clínica, então eu trago um pouco elas para a realidade, para saber das oportunidades, mas dos caminhos da dificuldade, de capacidade de execução e de como conseguir recurso, porque tudo é bem bonito no discurso, mas a gente sabe que todos os editais são difíceis de captar e precisa dessa estrutura. Então, é a nossa sede e é onde a gente centraliza todos os outros projetos. Então, por exemplo, todas as associações fazem advocacy, fazem um trabalho com políticas públicas, se aproximam do governo, município, né, em todos das secretarias todas que a gente precisa, dos conselhos todos que a gente precisa. Então, a gente quer usar a plataforma para ensinar como participar de um conselho no município, no estado, se você é liderança, ou se você não está formalizada, mas é uma liderança, como formalizar, ou será que você precisa formalizar, ou não pode se juntar à força com uma outra associação. Então, a gente quer que a plataforma seja a nossa sede inicialmente, e a gente já está trabalhando para ampliar, claro, que agora que a gente já colocou no ar, a gente amplia as expectativas, não expectativa, mas acho que o tamanho da demanda fica mais claro, então a gente entende que não tem outro caminho a não ser ampliar. A gente quer organizar todos os outros, no marketing a gente chama de players ou envolvidos dentro do ecossistema da fibromialgia, então
fibromialgicas, lideranças, a gente começou a trazer médicos, a gente fez o segundo fórum nacional agora, e a gente trouxe vários médicos que são voluntários, que a gente tem poucos ainda hoje, e a gente quer organizar todos os estados, todos os municípios, todas as leis, então a gente está desde que colocou a plataforma no ar trabalhando para isso. Então, colocando todas as associações que tem nos estados e municípios, são 76 associações de fibromialgia formalizadas no Brasil. No Brasil, 76. 76 hoje, tem uma 100 querendo formalizar. E em Santa Catarina? Em Santa Catarina, eu não vou saber de cabeça o número, mas tem vários movimentos. Mas tem bastante já, né? A gente está nesse trabalho de organizar por região conforme a maturidade do estado e do município, especialmente pelos estados, porque a gente quer formar as comissões regionais. Nós estamos num momento, né, onde que, através da minha lei, após a minha lei, também teve a lei federal, nós já vamos conversar sobre ela, mas expandiu muito o conhecimento da fibromialgia, que antes, como dizia, era invisível, não aparecia. Hoje já temos algumas associações, sendo a Associação Catarinense da Pessoa com Fibromialgia, conversou comigo lá em Joinville, quando ainda era vereador, presidente da Câmara, né, que tem a Cleia como presidente. E através dessas também outras associações, algumas já tenham sido formadas e várias outras. Precisa muito de orientação. Vocês dão essa orientação online de como fazer uma associação, uma formação, um atendimento, de que maneira vocês prestam esse serviço? Hoje damos, com prazer. É uma demanda que, assim, que há mais de anos, acho que uns 2 anos pelo menos, ou mais, é uma das dores que a gente tem. Só que resolver isso de forma estrutural é muito mais trabalhoso do que responder uma pessoa que me chama no WhatsApp. Certo. São dezenas de pessoas todas as semanas no WhatsApp pedindo ajuda para fazer alguma coisa. Então, por isso a formação e a plataforma, porque a plataforma ela é uma rede social, então a gente tem um espaço seguro que não, eu sempre falo que não mistura o feed cachorro, gato, vizinho, relacionamento e fibromialgia, então é uma rede social segmentada para fibromialgia, então a gente pode conversar, interagir, postar e tudo mais. As associações estão lá também, mas também é uma plataforma de cursos. Então, com o curso a gente consegue orientar, porque a gente entende que, por exemplo, a lei, realmente a gente teve diversos movimentos, Santa Catarina foi bem forte, essa questão das leis estaduais. A lição de casa que o governo federal deu pra gente foi, para vocês pegarem essa lei e tirar do papel, da PL, que era 2019, vocês precisam pulverizar mais nos municípios e nos estados, ter representatividade, para daí você levar para votação no Congresso Nacional. Congresso. Então, foi o que a gente fez. Só que cada um fez do seu jeito. Exato. Mas era como as coisas funcionam no país. Tem que gerar a demanda, a gente gerou. Então, agora, com a lei, a gente está com muita dúvida nacional, né, sobre como ficam as especificidades de cada lei em cada estado ou município. Aliás, nós precisamos acertar isso no Brasil todo, né, com uma regulamentação, né, que a lei que eu fiz aqui foi justamente para provocar, né, o governo federal ou o Congresso Nacional para fazer a lei e também o governo federal entender. Agora, a lei foi feita, foi sancionada, está aí, a lei federal foi, mas agora vai muito mais além do que essa lei. Nós precisamos organizar todo esse papel da lei, porque não adianta ter a lei se as pessoas que sofrem, que elas estão lá esperando o seu benefício, não forem atingidas, ou não ter o direito da lei, né? O que está acontecendo hoje, né? Exato. Não está tendo o direito da lei. Sabe, deputado, tem muita gente com dúvida. Primeiro que antes a gente trabalhou por um tempo, deve ter sido quase 1 ano esse trabalho, de organizar as lideranças que estavam mais à frente dos movimentos e alinhar o discurso, porque a gente tinha metade das fibromialgicas que entendiam que era um caminho a gente se enquadrar como PCD, outras não. No meu entendimento, e a gente tem ainda opiniões diferentes, eu respeito todas hoje, juridicamente ou civilmente ou perante a lei, né, perante os médicos, eu não sou uma pessoa com fibromialgia, mas perante a justiça, para eu ter direito e ter acesso aos benefícios que as pessoas com deficiência já conquistaram, era o melhor dos caminhos, né? E a incapacidade nos une, porque se você colocar uma pessoa sem dor do lado de alguém com dor crônica numa fila, eu vou facilmente dizer que a pessoa com dor crônica tem que passar na frente da outra, mesmo que ela esteja
eventualmente numa Exatamente. cadeira. Não precisa aparecer uma aparência de uma questão física, de uma deficiência, para ser deficiente físico. Exatamente, exatamente. E tem essa questão de acesso à justiça, que eu acho que é bastante válido, porque várias pessoas têm históricos diferentes. Então, enquanto mais jovem do que a minha mãe, eu ainda consigo trabalhar, mas já não consigo Sim. trabalhar fora, né? Sim. Eventualmente, alguém mais velho que eu, com mais atividade física, com um tratamento Sim. mais adequado, consegue ser mais produtiva. Sim. Outras não vão conseguir, vão ser incapazes de trabalhar fora e precisam de Sim. apoio, de subsídio do governo, inclusive. São muitos benefícios que ainda não estão sendo acessados, uma por desconhecimento do próprio município, do poder público, que não conhece exatamente a lei e o que é a aplicação da lei, né? Tem alguns municípios que não tratam a fibromialgia como doença, né? Como doença com PCD, não dão prioridade em atendimentos, né? Eu tenho agora, essa semana aconteceu de uma pessoa de um ônibus, que o ônibus intermunicipal, que está na lei, gratuito, e eles não estão dando a lei o reconhecimento da fazer. O que a gente faz com isso? Como agir, né? Uhum. Qual é a recomendação? Vocês também têm essas recomendações na sua plataforma? A gente tem que bater na porta do governo e pedir orientação para o governo federal. Até onde eu busquei informação, para a gente implementar a lei, precisa passar pelos ministérios todos para eles entenderem os ajustes que estão sendo feitos. A gente tem tido dificuldade de encontrar o caminho que eles estão agora para que a gente unifique o discurso, porque, como associação, eu não posso dar a resposta Sim. de como vai funcionar. Sim. E as pessoas vêm para a gente dizendo, Exatamente. estamos com dúvida aqui no município da Porque ajuda a gente. não tem ainda uma regulamentação. Então, o que a gente está né? fazendo é tentando encontrar em qual ministério que está parado a lei para poder fazer os movimentos seguintes. Então, por exemplo, nas associações de uma forma geral, as pessoas não vão pensar no Ministério de Tecnologia, Inovação, qual que é o nome do ministério? Tem inovação, tecnologia, ciência, tecnologia. Ciência, tecnologia. Quando, sendo de marketing, nascido com o marketing digital, eu entrei no marketing em 2004 ou 2005. Para mim, é o primeiro ministério que eu já queria ir, antes do da saúde, talvez, Sim. não, ou junto com o da saúde, com certeza. Então, acho que o que a gente precisa fazer é unir as vozes e juntar as pessoas e as lideranças para o mesmo discurso, porque tem muita liderança, de novo, preparada, arrebentando, né, se superando, sendo resilientes, né, para conseguir fazer algum movimento e impactar a sociedade à volta, mas tem muita gente que ainda se esconde com fibromialgia, então acaba sendo impeditivo. Eu mesma me escondi até virar empreendedora. Sim. Minha única forma de ir a público e começar a falar que eu tinha fibromialgia e sair de trás das fibromiálgicas, da personagem, foi eu empreendendo, porque daí eu tinha segurança de que eu ia ter apoio, porque se o governo não consegue me atender, eu trabalho, tenho plano de saúde, pago o plano de saúde, e falo para o meu chefe que eu não tenho fibromialgia, isso para mim era um impeditivo pela forma como as pessoas tratam a fibromialgia. Hoje tem falta de conhecimento. Sim. Me julga ou entende que eu não posso estar numa posição executiva ou de diretoria, porque eu sou uma pessoa com deficiência, uma pessoa, entendeu? Então, esse movimento todo a gente puxa junto com as pessoas com deficiência, que é muito forte para a gente começar a mudar, enfim, e orientar melhor as pessoas. Então, a gente continua articulando e atendendo e ajudando o movimento de cada região, porque eu não faço nenhum advocacy ou políticas públicas. Sim. Eu busco dar apoio, estar presente para todo mundo que bate a nossa porta, seja para, eu quero me inscrever num conselho, como que eu faço? Me ofereceram tal coisa, será que eu aceito? Então, essas dúvidas, a gente tem advogado, assistente social, trabalhando junto com a gente. Essa é uma forma, orientar. né, a sua plataforma, né, os seus atendimentos, como também nós temos as associações já formalizadas, né, que também pode dar essas informações. O que nós temos que fazer é avançar, né, nos direitos que as pessoas têm, como acessar eles, como ter. E é isso, claro, uma regulamentação nacional da lei viria a normalizar isso, mas infelizmente ainda não tem. A gente não espera. Não espera. Não, a gente está organizando dentro Exato. da plataforma. Então,
a gente colocou uma estrutura de uma forma que a gente coloca todos os estados dentro da plataforma. Então, tem Grupo Brasil, grupo por estados, todas as capitais estão, por conta da visibilidade, enfim, da potência, a gente coloca nas capitais, e aí para todos os municípios as pessoas recebem um selo do município que ela pertence. Certo. Então, por exemplo, se eu quiser mandar uma mensagem para Florianópolis, eu vou filtrar o selo para Florianópolis como administradora da plataforma e vou falar com todo mundo que está em Florianópolis. Então, os conteúdos são direcionados, o que a gente quer. Tem muita gente, por exemplo, eu tenho 2 celulares e eu não dou conta de responder o WhatsApp com menos de 24, 30 horas para cada pessoa. Então, na plataforma, a gente consegue fazer a implementação da lei ou parte dela, porque organizando os estados e os municípios, colocando as fibromialgias, colocando as líderes e colocando os profissionais de saúde, a gente também quer colocar os familiares depois, tá? Mas a gente tem outras pessoas, mas a gente está colocando antes os profissionais. A gente consegue ter uma visão por estado. Então, por exemplo, eu, como fibromialgica, se eu acesso a internet, encontro a plataforma, o app, encontro que em Florianópolis tem médico A, B, C que entende de fibromialgia, seja do SUS ou não, eu tenho uma forma de organizar isso. E se eu dou estrutura básica para que as associações tenham um grupo lá dentro que elas têm, está aberto, a gente está organizando e puxando, dizendo, olha aqui, a gente tem, não tem custo, porque a gente não vai ter as associações todas criando website, criando estrutura administrativa. Então, a gente puxa para que aí, com elas organizadas por região, elas façam um trabalho de impacto. Né? Eu só vou promover a estrutura de uma forma geral e estar de suporte. Mas aí elas conseguem, de fato, organizar, fazer seminário online, fazer atendimento online, fazer parceria com o médico, oferecer um mutirão, enfim, toda a estrutura online. Por exemplo, no Maio Roxo, a gente tem divulgado nos últimos... Desde que foi regulamentada a lei como lei nacional, a gente compartilha online, mesmo antes da plataforma, conteúdo para o Maio Roxo. Então, banner, modelo de folder, adesivo, camiseta, sacola, brinde. A gente manda tudo com espaço para ela, né, materiais nossos, materiais com espaço para ela colocar a marca dela, não evidenciar a nossa. A gente tem materiais sem a nossa marca, sem a nossa associação, mas para dizer que o intuito é de ajudar e de construir essa comunidade, de fato, para implementar a lei. Você trouxe aqui uns adesivos, né? Eu trouxe. Do Maio Roxo, já passamos do Maio Roxo agora, né? Já, esse é do Maio Roxo que a gente fez, vou mostrar aqui. A gente fez para divulgar, a gente fez até esse antes, que é esse específico da plataforma, porque, como eu disse, a gente sempre falou como fibromiálgicas, e isso cresceu, saiu de mim, então... A gente criou a Dolores, que é uma personagem, que é uma porta-voz, e ela fala como fibromiálgica para a plataforma, eventualmente publica e tudo mais. E é uma guerreira, né? Então, traz esse perfil de luta. Que mais? É um folder simples que a gente trouxe, mas como eu disse, a gente tem bastante material de apoio. Não só para o Maio Roxo, mas divulgando lá. Como acessar a plataforma? Está disponível em todas as plataformas, então você tem a loja do Google Play, do seu celular ou do iPhone, inclusive. É só digitar Fibrosocial e fazer um download. O download é muito fácil de fazer, só vai ter que esperar o contato para ter liberação de acesso a conteúdos exclusivos. Então, assim, no nosso Instagram, no link da bio, tem os nossos links para a pessoa se inscrever. Então, se ela é um profissional e quer se voluntariar, quer fazer um videocast, gravar uma palestra para gente, ou se ela é líder, se ela é fibromialgica e quer participar das reuniões, ter acesso a conteúdo, ou a psicólogo gratuito, ela se inscreve nesse link da bio no formulário, e aí, pelo match do formulário com o usuário, a gente libera o conteúdo disponível. Agora a gente está publicando, durante todo esse mês, o conteúdo gravado do Maio Roxo. Então, todo o segundo fórum de fibromialgia, do Fórum Nacional de Fibromialgia que a gente fez com o NESC, o DESC, com a Universidade de Coimbra, com a Sociedade Brasileira de Reumatologia e mais um monte de parceiro que eu não vou lembrar, todos eles estão lá disponíveis em gravação estruturada. Tudo isso é online? Tudo isso online. Esses fóruns, tudo é feito online. Tudo online. A gente gravou presencial alguns eventos, por exemplo, seminários, que a gente foi com a estrutura para gravar
ou fez a parceria, né, sem Sim. custo, inclusive, para fazer a cobertura disso, e a gente publicou como conteúdo nosso em parceria com essa outra instituição. Então, a gente tem estrutura para fazer online esses seminários, essas reuniões, esses grupos. É uma esses da eventos. constatação, né? A pessoa com fibromialgia sofre muito para viajar, né? É Aham. complicado. Então, Uhum. online já oferece uma melhoria que ela pode fazer na acomodação da sua casa, né? Onde que ela esteja numa melhor situação de presença para poder participar Exato. O Adote online. já nasceu online. A gente tem uma dificuldade agora, porque depois que foi declarado o fim da pandemia, a gente começou a fazer tratamento psicológico por conta do suicídio, basicamente. Sim. E depois que encerrou a pandemia, o Conselho Federal de Psicologia vetou atendimento de casos graves da forma online. Então, o nosso próximo passo com o Nossa. Adote vamos continuar oferecendo ele nacionalmente, mas a gente quer capacitar as associações Ações. ou as regiões onde não tem um ambulatório, não tem um atendimento, uma parceria que atenda essa demanda, para estruturar esse Adote Isso. no presencial. Isso é uma coisa. Sim. Aí, voltando para a plataforma no online, exercício físico, nutrição, né, atividade física de uma forma geral, a gente consegue fazer online. E a minha grande dificuldade, para você ter uma ideia, né, eu hoje tenho o privilégio de fazer exercício físico em casa com uma fisioterapeuta. Sim. Então, tô voltando, inclusive, separa no inverno, é sempre uma luta manter, mas eu consigo fazer isso hoje, ter atendimento em casa para me movimentar e conseguir ser produtiva o melhor que eu posso. Com a plataforma, a gente quer atingir não só as pessoas que têm dificuldade de sair de casa, como eu mesma, para se exercitar, mas também chegar a municípios onde a gente eventualmente não consegue, de uma forma geral, alcançar. Tendo internet, um município mesmo muito distante, que não tenha tido seu seminário, que não Sim. tenha grandes eventos de fibromialgia, pode ser acolhido e estudar Certo. e aprender sobre o assunto. É isso. Tem mais alguma coisa, né, para contribuir, que o nosso tempo está esgotando, né? Que você possa informar. Tem muita coisa. Vamos voltar a falar ainda em outras oportunidades, né? Porque o Fibro em Foco foi feito justamente para informar a pessoa com fibromialgia sobre tudo o que está acontecendo e a evolução, não da doença, a evolução do tratamento com a doença, né? E o que está acontecendo a nível de leis, de medicamentos, que a gente possa informar. Então, com certeza estaremos em outras oportunidades juntos, apesar de ser tudo online hoje, mas nada melhor do que esse encontro, né, que a gente tem físico, para poder transmitir para as pessoas o nosso carinho e a nossa admiração, né? Então, muito obrigado pela tua presença aqui, estaremos sempre à disposição, tá ok? Obrigada. Fica o apelo aí, acho que entre tantas mensagens, para liderança. A gente está num momento onde do que eu falei lá no começo, de não ser um mercado, hoje a gente é um mercado muito atraente para vários profissionais de vários segmentos, não só de saúde. Então, a gente é um potencial consumidor que muita gente está de olho. Então, eu acho que é inevitável que a gente, como líderes fibromiálgicas especialmente, ou quem tem essa vontade de ajudar, né, meu recado é para que, ou minha mensagem é para que venham e que a gente se una, né, que a gente organize na plataforma as regiões do Brasil, os estados, os municípios, as capitais, o máximo de pessoas, não só quem precisa do SUS, mas que a gente tenha a coragem de vir e de ajudar, porque se você não precisar, a gente precisa de marketing, precisa de advogado, a gente precisa de dentista, a gente precisa de fisioterapeuta, de médico, de artesãs, sabe assim, acho que todo mundo que tem fibromialgia pode reverter isso para uma coisa muito boa. As lideranças são um bom exemplo, né? E eu espero que as lideranças entendam a relevância e o tamanho de tudo isso e quão maior do que a gente é. Então, que a gente se cuide, se conheça, para que a gente para que sejamos boas líderes, para que a gente impacte positivamente, porque uma líder tóxica vai criar um ambiente tóxico, e com a fibromialgia, isso é um agravante, um gatilho, né? Então, preciso muito que a gente acredite na plataforma, que se organize como sociedade civil, para a gente ter mais representatividade e impactar localmente. Parabéns pelo teu trabalho, Daia.
Terminamos aqui mais um podcast. Toda semana teremos um novo podcast, né? Você nos acompanha também a nossa rede social, Maurício Peixe, Instagram, para poder estar por dentro de todos os assuntos relacionados à fibromialgia, os avanços, né, do que temos, como aqui foi hoje com a Daia. Muito obrigado, até o próximo encontro. Fique com Deus.